uma palavra de encorajamento para a igreja do Senhor, e ainda trabalharemos essa temática do encorajamento da igreja. Atos, capítulo 23, versículo 11, assim está escrito. Eu convido que você se volte para o texto, que você se submeta ao Espírito Santo, para que você possa ser alimentado com a palavra de Deus. Você que está aqui no templo, você também que está em casa, abra a sua Bíblia, já reuniu a sua família, abra a sua Bíblia e vamos juntos ler. Eu quero convidar os irmãos a ler conosco, em voz audível, este versículo. Para aquele que possivelmente esteja com uma tradução um pouco diferente, será projetado ali. Vamos ler a palavra do Senhor? Leiamos. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Nós já oramos pedindo o direcionamento do Senhor, a iluminação do Espírito Santo do Senhor, porque só há vida quando o Espírito Santo fala ao nosso coração. Do contrário, ficará apenas um texto, uma interpretação textual, e nós queremos vida, nós queremos ser alimentados com a palavra do Senhor. Como está aqui, na noite seguinte a quê? Nós precisamos retornar um pouquinho para a gente entender o que está acontecendo. O que está acontecendo é que o apóstolo Paulo está passando por um momento terrível de tribulação e de perseguição religiosa por causa do cristianismo. Ele chega a Jerusalém no capítulo 21, 17, e no 27 o apóstolo Paulo é preso sem nenhuma justificativa, porque embora o seu ministério fosse dirigido aos gentios, e ele trabalhasse então para que os gentios entendessem que não era necessário o cerimonialismo judaico para a salvação, porque isso se fechou em Cristo. Agora, ele chegando em Jerusalém, para não abalar a consciência dos judeus, ele passa pelo ritual do voto, e aí ele entra no templo. Mesmo assim, e ainda que fizesse o cumprimento desses votos, ainda assim ele foi preso. Não só foi preso, como ele foi açoitado, ou buscavam-lhe açoitar. Ele só livrou-se do açoite porque ele falou que era cidadão romano, e por isso então eles não bateram nele, mas eles queriam matá-lo. A questão era esta: havia uma cilada para matar o apóstolo Paulo por causa de Jesus Cristo. E então assim ele é enviado para a Roma. Ele deveria ser levado para Roma, mas ainda está em Jerusalém. E em Jerusalém agora, diante de grande tribulação, de grande aflição, de grande medo, algo acontece na sua vida de encorajamento. Então quero falar hoje sobre o tema: não tenha medo, Deus fará cumprir todo o seu propósito. Não tenha medo, Deus fará cumprir todo o seu propósito. Então, na noite seguinte a quê? Seguinte, quando então, a partir do capítulo 23, você tem um ajuntamento aqui dentro dessas pessoas. O sumo sacerdote Ananias, ele está próximo a Paulo, e ele manda bater na boca de Paulo quando Paulo está se defendendo. E naquele momento, Paulo se vira para ele e lhe prorroga e lhe joga sobre ele uma maldição, dizendo: parede branqueada, Deus há de ferir-te. Tu estás aí assentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? E quando ele descobre quem era Ananias, então ele pede perdão, porque era uma autoridade. Ele diz no versículo 5 que deveria respeitar a palavra de Deus, porque escrito está: não falarás mal de uma autoridade do seu povo. E agora então, dentro dessas dificuldades, porque ele chama a atenção para a ressurreição de Jesus, e ali havia dois partidos, dois segmentos religiosos, que eram os fariseus e
os saduceus. Os fariseus criam na ressurreição dos mortos, mas os saduceus não. Então, quando Paulo fala da ressurreição dos mortos, começa ali um tumulto muito grande. Olha só o que diz no versículo 9 em diante. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum, e será algum espírito ou anjo que ele tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo, espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. E ali na fortaleza, na noite seguinte, que ele tem então essa experiência da presença de Jesus do seu lado, o encorajando e dizendo: pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Na verdade, amados irmãos, todos nós passamos por dificuldades, passamos por tribulações, algumas vezes por uma perseguição religiosa, ou às vezes mesmo por um outro motivo. Talvez uma enfermidade, talvez a perda do emprego, ou qualquer outro problema que venha sobre a nossa família, sobre nós, sobre os nossos amigos, e isso nos deixa triste. E há momentos na vida da gente que você olha, parece que não tem mais solução. Parece que está no fim do túnel, e parece que você está no fundo do poço, e você não consegue ver mais nada à frente. A questão do apóstolo Paulo, havia a perseguição religiosa, e se nós olharmos em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 11, ele diz assim: que você tem seguido de perto os meus sofrimentos e as minhas tribulações. E aí ele diz: e que tribulações tenho sofrido? O que ele está dizendo ali? Que foram intensas as tribulações, a ponto dele achar que ia morrer. Mas ele diz assim: mas de todas o Senhor me livrou. Mas em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo... deixa eu olhar aqui. Segundo aos Coríntios, no capítulo 1, no versículo 3, encontra assim, capítulo 1, versículo 3, ou no versículo 8, perdão, diz assim, 2 Coríntios 1, 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da nossa própria vida. E no capítulo 2, o versículo 4, ele diz assim: porque no meio de muitos sofrimentos e angústias de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. E esta era uma perseguição religiosa, mas também ele tem uma tribulação que está na epístola aos Coríntios, quando ele fala a respeito daquilo que ele experimentou de uma visão. Ele foi elevado, ele foi arrebatado, ele viu coisas que ele não podia dizer para as pessoas, e aí, para que ele não se sentisse ensoberbecido, diz a palavra do Senhor que Deus permitiu que Satanás colocasse um espinho na sua carne, e ele então, naquele momento, ele ora por 3 vezes, segundo Coríntios 12, versículo 7 em diante, para que o Senhor retirasse dele aquela enfermidade, e o Senhor por 3 vezes responde: a minha assistência, a minha graça, a minha presença na sua vida basta, é suficiente. Então Paulo tinha ataques externos vindos aí no contexto religioso, e ele tinha tribulações também na vida. Nós também passamos por isso, a igreja passa por isso. Enquanto nós estamos aqui agora, nós temos irmãos nossos sendo aprisionados, nós temos irmãos nossos não podendo cultuar como nós estamos cultuando aqui, não podendo dirigir a rede social, a transmissão, como estou fazendo agora com você que está em casa aqui. Temos pessoas que estão reunidas em grupos pequenos, em locais que correm risco de morte. Nós temos pessoas que não apenas estão sendo presas, mas estão sendo decapitadas. Estão sendo, então, mortas por causa do Evangelho do Senhor Jesus. Então, há perseguições. Essas perseguições são reais, são verdadeiras, começam a intensificar no nosso meio, mas fora de nós já é
profundamente intensas. E aí nós temos também outras tribulações causadas pelo nosso próprio pecado, e Deus então manifesta, como manifestou agora, mostrando ao mundo que Ele manda em tudo, através desta grande crise que nós estamos passando aqui. Em tudo isso, a igreja precisa entender que ela não é deste mundo. A igreja precisa entender que ela não é dirigida por este mundo e que o propósito aqui não diz respeito à igreja e nem a este mundo, mas diz respeito ao Senhor. Então, eu quero destacar aqui, dentro dessa temática de encorajamento, sabendo que o propósito de Deus será realizado, anunciado e cumprido, eu quero primeiro deixar a lição de que a igreja precisa entender que Deus está sempre presente em todo e qualquer momento da história. Paulo está com seu coração entristecido. Seu coração está amargurado. Lembra que ele falou aos Coríntios? Eu estou angustiado. Ele sofreu. Há momentos que ele fala assim, tenho no corpo as marcas de Cristo. Ele apanhou com chicotes. Ele foi preso e no final da sua vida ele foi colocado e exposto de tal maneira que ele teve grande sofrimento a ponto dele saber e ter conhecimento do que estava acontecendo ali, era o final da sua vida. O apóstolo Paulo sofreu horrivelmente, mas ele sofreu por causa de Cristo. E ele mesmo disse que tudo o que ele tinha, dinheiro, fama, poder, autoridade, ele considerou como perda depois que ele conheceu o Senhor Jesus. Porque o Senhor Jesus vale mais do que tudo neste mundo, inclusive do que a nossa própria vida. Diz Davi, quando diz a tua graça é melhor do que a vida. Aqui vai dizer que na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado. Olha só que maravilha, que coisa gostosa de se ouvir. Olha só, em meio a grande perigo, o Senhor alimenta o coração de Paulo para dizer, você não está sozinho, eu estou aqui. Aparentemente você pode até imaginar que está sozinho, mas não, Deus está presente sempre. Foi isso que disse o salmista, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Quando o Senhor, Deus, mandou que saísse o povo do Egito, e eu quero recorrer então ao texto, no capítulo 13 do livro de Êxodo, no versículo 17 e no versículo 18, nós encontramos, só a primeira parte aqui, tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus. Isso para que eles então não temessem a guerra que estaria à frente e voltassem. Versículo 18, porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto. Deus levou, Deus fez, Deus estava presente. Olha só agora, o mesmo capítulo, versículo 21, o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. O Senhor estava sempre presente na vida do povo de Israel. O povo de Israel nunca ficou sozinho. O Senhor esteve sempre conduzindo este povo. O Senhor esteve sempre com este povo. E no capítulo 33, nós encontramos lá Moisés recebendo a ordem de Deus para que levasse o povo. E Deus falando assim, só que eu não vou com você. E se o Senhor não for, não me faça subir. Eu só vou se o Senhor estiver comigo. É só com a presença de Deus que a igreja é encorajada. É só com a presença de Deus que o povo de Deus é encorajado. E Deus está presente. Deus está ali do lado. Porque Deus é o Todo-Poderoso. Ele é onipresente. Lembra do Salmo 139? Para onde fugirei da tua presença? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão. Ou seja, Deus está em todo lugar, não tem como esconder. E se nós olharmos Apocalipse 20, o versículo 11, vi grande trono branco e aquele que se assenta no trono
de quem a terra quis fugir, mas não achou lugar para ela. Porque Deus é o Deus onipresente, Ele está presente, mas aqui num contexto mais direto, presente com a sua igreja, ao lado da igreja. O Salmo 121, o versículo 5, vai dizer que o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele está ali, presente, fixo com a gente. O Salmo 124, versículos 1 e 2, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado e nós teríamos sido derrotados, o Senhor está sempre presente na vida do seu povo. Agora vamos aqui para João, capítulo 14, eu preciso destacar isso aqui, porque isso é muito especial para a nossa vida. João, capítulo 14, versículos 16 e versículo 18, olha só o que diz Jesus. Ele disse no primeiro versículo, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu esteja, estejais vós também. Quando nós chegamos no versículo 16, ele diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Ele não nos deixaria, quando Ele subiu ao céu, Ele não nos deixaria órfãos. Olha só o que diz no versículo 18, não vos deixarei órfãos. Voltarei, ele voltou no Pentecoste da pessoa do Espírito Santo para habitar o coração da igreja. Ele está presente aqui e agora, ele governa a igreja, ele dirige a igreja, ele está presente, ele não desampara a igreja em momento algum, em tempo algum. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o Senhor Jesus também, quando ele foi assunto ao céu, ele fez uma promessa, como última promessa dele. Mateus capítulo 28, ele vai falando sobre a necessidade, ou que ele tem toda a autoridade sobre todas as coisas. Presta atenção, toda a autoridade, versículo 18, me foi dado no céu e na terra. Versículo 19, ide e pregai o evangelho a todas as etnias, a todos os povos, a todas as línguas, a todas as nações. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os. Quando chega no versículo 20, ele vai dizer assim, e eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. A igreja não está sozinha, é promessa de Jesus, e ele aqui aparece por outra vez, né, porque já havia aparecido para Paulo, agora ele aparece novamente para Paulo, no momento de tribulação, ele se põe ao lado do apóstolo Paulo e diz, coragem, coragem. É por isso que Paulo escreve Romanos, no capítulo 8, versículo 31, quando ele diz, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? É a consciência da igreja de que ela não está sozinha, ela está caminhando na presença do Rei Supremo, da autoridade máxima, aquele que está sempre nos conduzindo dentro do seu propósito. Não importa qual seja a sua tribulação, não importa se há pessoas passando por tribulações maiores ainda, aquele que é do Senhor, o Senhor está presente na sua vida. Não só vemos aqui o companheirismo de Deus junto ao seu povo, mas em segundo lugar nós vemos aqui o propósito pré-estabelecido por Deus, que não pode ser frustrado. Ele disse, coragem, olha segunda parte do versículo, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. O que ele está dizendo aqui é, você está sofrendo, você irá sofrer, mas você não irá morrer até que você testemunhe em Roma. O que ele está dizendo aqui é que não seria uma trajetória tranquila, não seria uma trajetória cheia de coisas boas para Paulo, seria sofrimento, seria talvez angústia, seria talvez dor, sim, prisão, sim, mas Paulo seria mantido vivo, porque era propósito de Deus que ele testemunhasse também em Roma, assim como ele testemunhou em Jerusalém. É necessário que você dê testemunho. Ele está presente e agora ele diz,
o meu propósito se cumprirá na sua vida. Por que então a igreja pode confiar nesta promessa também? Agora eu estou falando de igreja, não estou falando de uma pessoa específica. No caso, Paulo foi uma pessoa específica. Mas agora eu estou falando com você que está aqui como igreja, você que está aí do outro lado da transmissão também como igreja. Eu estou falando que a igreja do Senhor tem um propósito para ser cumprido. Deus tem um propósito na igreja. E Ele fará esse propósito cumprir. Tratamos um pouco hoje, da parte da manhã, sobre isso. Por que razão que a igreja, então, ela é direcionada em vitória? Mateus capítulo 16, o versículo 18, vai dizer: tu és Pedro, e sobre esta promessa, sobre esta pedra, sobre a confissão que você fez, porque Pedro havia feito uma confissão: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala com Pedro: tu és Pedro, e sobre esta rocha, sobre esta pedra, sobre esta confissão, sobre Jesus, que é o Filho de Deus, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, a igreja é fundamentada no próprio Jesus. Ele é o fundamento da igreja. Nós não podemos criar um novo fundamento. Nós não podemos criar uma coisa nova. Nós não somos chamados para criar novos louvores a Deus com novos modos de cultuar. Nós somos conclamados a cultuar a Deus com novos motivos. E a igreja, ela foi criada, ela foi formada na pedra angular que é Jesus. Jesus é o Senhor da igreja. A igreja é agente deste reino. A igreja segue o Mestre. Ela está fundamentada em Jesus. E fundamentada em Jesus, ninguém pode derrubá-la. Mas a questão não é nem derrubá-la. A questão aqui é que a igreja não é chamada para ficar na defensiva, dizendo assim: as portas da igreja não serão invadidas pelo inferno. Não é isso que está lá. Não foi isso que Jesus disse. Ele disse que as portas do inferno não prevalecerão. O que ele está dizendo é a igreja missionária. Ele está dizendo que a igreja precisa proclamar a verdade. A igreja precisa dessa autoridade de Jesus a anunciar o evangelho. A igreja precisa levar essa luz aos corações que estão em trevas. A igreja precisa arrebentar, não ela em si, mas como instrumento, as portas do inferno. Ela precisa entrar lá com o evangelho, e o evangelho poderoso de Jesus é capaz de quebrantar qualquer coração. Não há coração que Deus não possa salvar. Nós precisamos crer nisso. Então a igreja está sendo chamada para isso. Assim como Paulo foi encorajado, ele testemunhar em Roma, a igreja também está chamada para proclamar este evangelho, para entrar, para anunciar o evangelho, e este evangelho adentra a porta do inferno, e lá vidas são salvas, os eleitos são chamados e restaurados para a glória de Deus, o Senhor da igreja. O propósito pré-estabelecido do Senhor não pode ser frustrado. Jó entendeu isso. Você lembra disso? Você lembra de Jó, capítulo 42, versículo 2? Bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus propósitos pode ser frustrado. Nenhum. Todo o propósito, todo o desígnio do Senhor se cumprirá, querendo você, querendo eu ou não. Deus fará cumprir todo o seu propósito, porque a igreja é fundamentada em Cristo e ela é agente proclamadora, ela é um instrumento proclamador para que o propósito de Deus se estabeleça. A igreja também ela é empoderada, ou seja, ela recebe o poder de Deus. Quando na subida de Jesus ao céu, os discípulos querendo saber sobre o reinado de Jesus aqui na terra, e ele diz, quanto a isso não, quando ele viria, quanto a isso não compete a mim saber, mas a igreja precisa entender que ela receberá o poder ao descer sobre ela o Espírito Santo, para que ela seja minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. A grande questão é, a igreja é o que é, porque ela nasceu em Cristo, ela cresce em Cristo e ela é habilitada pelo Espírito Santo do Senhor. De outra sorte, não passa de um clube, não passa de uma associação, sem valor
para a eternidade. A igreja é alguém que é condicionada dentro da proclamação do Evangelho, no poder do Espírito Santo do Senhor. E vou mais. Olha só o que o Senhor Jesus vai nos ensinar em João. Eu já citei algumas vezes para a igreja, mas quero que você entenda comigo que o propósito de Deus, ele não pode ser frustrado. Capítulo 10 de João, versículo 17 e 18. Olha o que ele diz. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ele vai dizer então no versículo 18, ninguém tira a minha vida de mim mesmo. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Tudo tem um tempo determinado para se cumprir. Por muitos momentos, Jesus foi terrivelmente atacado pelos inimigos. Eles tentaram matar Jesus desde o início. E Jesus passava no meio deles. E eles nada podiam fazer. Temiam o seu poder. Mas quando chegou o momento, ele falou assim, agora sim, há um propósito de vocês, mas agora chegou o momento de Deus. Podem fazer, estou aqui, podem me prender. É por isso que Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 4, versículo 5, dizendo que no tempo pré-determinado, Deus enviou o seu Filho. No tempo certo. Jesus entrega a sua vida também no dia certo, na hora certa, no minuto certo, para que ele fosse crucificado no tempo certo, para que ele morresse no tempo certo, para que ele ressuscitasse no tempo certo, para que ele fosse assunto ao céu no tempo certo, para que o Espírito Santo descesse no tempo certo, para que estivéssemos aqui hoje ouvindo a palavra de Deus nesse tempo de Deus, para que no tempo do Pai ele retorne para o julgamento final e para nos conduzir à glória eterna. Capítulo 12 do mesmo João, versículos 23 e 24, ele diz o seguinte, declarou-lhe Jesus, capítulo 12, 23 e 24, eu fui no 11. Respondeu-lhe Jesus, é chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que antes ele não seria preso, antes ele não seria crucificado, antes do tempo de Deus. É chegada a hora de ser glorificado o Filho de Deus. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. O que ele estava dizendo é o seguinte, eu estou sendo levado agora é o tempo da minha morte. O que Deus estabelece há de cumprir. O que Deus faz e fala acontecerá. E eu quero então fechar esta linha de raciocínio com Apocalipse capítulo 11. Respeito outras interpretações, mas a minha interpretação das duas testemunhas diz respeito à vida da igreja, o seu ofício como igreja. E no capítulo 11, a partir do versículo 3, você tem que as duas testemunhas estão proclamando o Evangelho. Agora preste atenção o que está no versículo 7. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar. Veja bem, antes não. A igreja não pode ser derrotada antes do momento específico para que aconteça segundo o propósito de Deus. Você precisa, tenha coragem, você precisa dar testemunho também em Roma, assim como testemunhou aqui em Jerusalém. Então você não vai morrer antes que o meu propósito seja estabelecido na sua vida. Agora ele está dizendo aqui que a igreja, as duas testemunhas estão agora anunciando, e somente depois de que o testemunho é concluído, o tempo de Deus é concluído. Olha o que diz aqui, o testemunho que devem dar. A besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e a matará. E matará. Haverá um momento da grande tribulação, e este momento será terrível, bem mais terrível do que você pode imaginar, a ponto de o Senhor Jesus dizer que será um tempo abreviado, porque senão os eleitos não suportariam.
E ali haverá um sofrimento, muito sangue, haverá muito derramamento de sangue, muitos sacrifícios de pessoas crentes, e isso de forma geral, para aqueles que estiverem ali. E aparentemente derrotada a igreja, as nações, versículo 8 em diante do Apocalipse 11, começam a vibrar, porque a igreja está aparentemente derrotada, ela está morta, e aí as pessoas começam a vibrar, porque o cadáver da igreja, da testemunhas, estão estendidos, os cadáveres estão estendidos na praça. Aparentemente a vitória do inimigo, a vitória do mal chegou, e o mundo começa a trocar presentes, chamando um ao outro para comemorar. Só que de repente, ouve-se um barulho, olha só o versículo 11, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida vindo da parte de Deus neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram sobreveio grande medo, e as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui, e subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Mas o que eu quero frisar aqui é que a igreja não será aniquilada enquanto ela não cumprir todo o propósito. Deus tem propósitos para tudo nesta vida. É por isso que você não precisa ter medo. Claro, você vai ser temente a Deus, você vai ser prudente para não tentar o Senhor, mas você não precisa ter medo das circunstâncias. Porque o dia que você morrer é porque terminou a sua função. Agora, o que você fez com ela até lá, aí é responsabilidade sua. Nós somos chamados para a glória de Deus. Nós somos chamados para glorificar, para exaltar o Senhor. Nós somos chamados para dizer para o mundo que Jesus é o Senhor. Nós somos chamados para dizer para o mundo que quem manda em nós é aquele que pode todas as coisas. Aquele que tem autoridade, é aquele que pode salvar e reconciliar-nos com Deus. Nós somos chamados para dizer que, embora muitos se levantem aí hoje, contrário ao Senhor, espalhados pela face da terra, não interessa, ainda que as nações se levantem, diz o Salmo 2, e digam: rompamos os laços. Nós não queremos nos submeter a Deus. Deus é coisa de ignorante, de analfabeto. Nós não queremos saber do Senhor, rompamos os laços. O versículo 5 do Salmo diz assim: ri-se deles o Senhor zomba deles, porque tudo está nas mãos de Deus, tudo está no poder de Deus. Você está vivo aqui hoje porque Deus mantém você vivo. Eu estou aqui agora porque Deus me mantém vivo. Ele é o Todo-Poderoso e o propósito dele não pode ser frustrado. Deixa eu só fazer uma pergunta. Você acha que as pessoas não invejavam Jó e a sua família? Você acha que os homens maus daquele tempo não queriam entrar na fazenda de Jó e roubar-lhe tudo? Claro que queriam, mas ali estava a mão do Senhor. Só puderam entrar quando o Senhor tirou a mão. Aqui também está dizendo que Deus fará cumprir todo o seu propósito. Coragem. Paulo entendeu isso e Paulo submeteu a isso. Nós precisamos também nos submeter à vontade de Deus, nos colocar segundo a vontade de Deus para a glória de Deus. Meu amado irmão, a sua maior riqueza não é o seu dinheiro. Sua maior riqueza não é a sua família, não é a sua esposa, o seu esposo, não é os seus filhos, não são os seus filhos. A sua maior riqueza é você poder ter um relacionamento íntimo com o Pai em Jesus Cristo. A nossa maior riqueza é a reconciliação com Deus. Eu tenho falado isso para vocês e hoje também falo para você que está aí do outro lado da transmissão. Eu falo para todos nós que estamos aqui, amados irmãos, por mais gostoso e atraente que seja ouvir que a Nova Jerusalém tem ruas de ouro, tem muros de cristais, lá não haverá choro, lá não haverá pranto, lá não haverá coronavírus, lá não haverá corrupção, lá não haverá morte, lá não haverá luto, lá não haverá lágrima, ainda que tudo isso seja muito atraente, mas tem ali uma promessa, irmãos, que sobrepõe todas estas, é que o Senhor habitará no meio do seu povo. Nós veremos Jesus face a face. Nós estaremos ali em comunhão com Deus, sem medo.
Hoje temos temor, nós nos aproximamos de Deus sempre com liberdade, sempre com intimidade, mas com aquele temor por ser Deus extremamente santo. Mas ali não, porque nós ressuscitaremos incorruptíveis. Porque Cristo nos limpou, Cristo nos lavou, Cristo nos declarou justo, Cristo então nos preparou. E diz aqui o penúltimo livro da Bíblia, no final dessa epístola de Judas, nós encontramos o versículo 24, dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, ao único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Glórias a Deus. Ele está presente em nós, e agora não é mais do nosso lado. Agora já não é mais o Emanuel, Deus conosco, mas é Deus em nós. É o Espírito Santo morando, governando, salvando-nos de nós mesmos. E Ele é poderoso para nos guardar de tropeços e para nos apresentar com exultação, imaculados. Essa imaculação, ela está relacionada não àquilo que o homem pode se tornar, mas àquilo que Cristo é. E aí na ressurreição, nós nos ressuscitamos em Cristo Jesus. Ah, querido irmão, não tenha medo. Deus fará cumprir o seu propósito. Agora fica a pergunta. Primeiro, como Ele tem ficado na sua vida? Em Efésios capítulo 4, versículo 30, Deus tem uma palavra, e a palavra é: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque Ele habita em vós, porque Ele está em vós, porque Ele está dentro, Ele está no nosso coração, porque Ele habita e gerencia a nossa vida. Aquilo que nós fazemos de errado fere a santidade de Deus. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, do qual fosse selados para o dia da redenção. Presença de Deus. Mas também saiba de uma coisa: Deus tem um propósito para ser cumprido. E Deus fará com que todas as nações se curvem diante de Deus. Eu não estou falando de nações, Brasil, Coreia. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo de povos. Todos os povos ouçam e tenham joelhos dobrados diante do Senhor. E esta grande maravilha está sendo realizada agora. Você faz parte disso? Você pode fazer parte desse propósito. Peça a Deus para iluminar o seu coração. Seja fiel ao Senhor, busque o Senhor e viva para o Senhor. Não tenha medo, Deus fará cumprir o propósito dele. Cabe a você fazer parte dele de maneira intensa, de maneira única, de maneira a dizer: Senhor, aqui onde eu estou, no meu trabalho, eu quero ser vocacionado no meu trabalho a brilhar Jesus. Nós ouvimos ontem um testemunho na live da Igreja Presbiteriana, no festival, e uma senhora, uma jovem senhora, dizendo que num daqueles programas que tinham sobre a questão daqueles chefes que se faziam empregados e iam para o meio sem falar nada com ninguém. E em um dos programas, segundo ela, ele se fez então e entrou, e quando ele entrou, era um homem que gerenciava um monte de máquinas e tudo mais, e aí então ele era chefe, e ele entrou como um novo empregado ali, ele trabalhando ali, inexperiente naquela obra, e de repente o chefe o chama e dá instruções com todo prazer e com alegria, ensinando. E depois, quando ele estava terminando ali, ele virou para aquele novo empregado, que era então o seu chefe, né, sua autoridade sobre ele, e disse: olha, meu jovem, é o seguinte, a gente precisa servir e trabalhar aqui como se estivesse trabalhando para Deus, servindo ao Senhor.
E aí depois, quando aquele moço então se revela, ele diz que aquela frase marcou a sua vida para a vida inteira. Porque ali estava alguém que fez do seu trabalho, da sua profissão, uma vocação. E brilhou Jesus ali. Nós precisamos brilhar Jesus por onde nós passarmos. E fazer com que outros vejam e ouçam. Porque o propósito de Deus acontecerá. Sim, acontecerá. Eu quero fazer parte deste propósito. Eu quero fazer aquilo que Deus colocou e me chamou para isso. Eu não preciso ter medo. Não. A hora que eu morrer, será porque o meu tempo já foi esgotado. A obra continuará até quando o Senhor chamar de volta. Até quando o Senhor retornar para o julgamento e para a nossa salvação consumada. Meu amado irmão, minha amada irmã, não tenha medo. O Senhor está sempre fazendo cumprir o seu propósito. Coragem. Ele está presente. Todos os momentos da sua vida. E aquilo que Ele tem para a sua vida vai se cumprir na sua vida. Por favor, coloque-se como Isaías. Senhor, depois de ser purificado, eis-me aqui. Envia-me a mim. Coloquemos-nos em pé para a oração final. Eu quero também conclamar você que está em casa. Pense na sua vida também. Nosso Deus é tão maravilhoso que Ele está todo aqui conosco no templo, mas também está todo agora na sua casa, ou no seu trabalho, ou em outro local onde você está assistindo. Ele está presente todo o tempo todo. Amado Deus, graças te rendemos porque um dia nos chamaste. Tu nos chamaste porque nos elegeste. Tu nos elegeste, nos chamaste e nos justificaste em Cristo Jesus. Senhor, a obra maravilhosa do novo nascimento. Como os nossos olhos foram abertos e podemos contemplar a Tua glória na face de Cristo. E isto alegra o nosso coração. Isso faz bem para nós. Nós não queremos, ó Deus, os prazeres deste mundo, por mais que a carne penda para eles. Nós queremos a Tua face em Cristo, a Tua glória em Cristo. Nós queremos para sempre te cultuar, te adorar,